Então, na década de 80, esse irmão, chamado Siló, ele pegou a sua esposa num domingo de manhã, com os seus 3 filhos, e os filhos tinham convidado uns amiguinhos, outros amiguinhos, para irem também para a EBD, e eles foram todos para o ponto de ônibus, para pegar o ônibus, para ir para a escola dominical. E quando eles estavam lá no ponto, um carro desgovernado veio e acertou e matou todos eles. Eu quero meditar com vocês em um texto, uma passagem das Escrituras, que eu acho que ele é um dos campeões de má interpretação. É um texto que tem sido muito maltratado, muito mal utilizado, ou usado até com certa leviandade, que é o texto de Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em um mundo onde tudo é relativo, esse mundo pós-moderno no qual nós vivemos, onde tudo é relativo, onde não existem mais verdades absolutas, e aliás, um contrassenso em si, né? Se tudo é relativo, existe um absoluto, o tudo. Mas nesse mundo onde o meu erro é maquiado com a falácia de que eu não estou errado, eu apenas penso diferente de você. A minha posição é um pouco diferente daquilo que você pensa. Eu não estou errado por pensar de tal maneira, eu só penso diferente, porque afinal, tudo é relativo. Nesse mundo que nós vivemos, a Bíblia nos dá algumas certezas, a Bíblia nos dá algumas convicções e nos ensina verdades absolutas. Por exemplo, nós temos a certeza de que Deus nos ama. João 3,16. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse mundo onde tudo é relativo, nós temos uma certeza: Deus nos ama. Nós temos uma outra certeza, a certeza de que Jesus tem autoridade, tem poder para perdoar pecados. É o que nós podemos ver lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 5, nos versículos 10 a 11, quando diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Nesse mundo onde tudo é relativo, nós temos a certeza de que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Nós podemos ter mais uma certeza, a certeza de que Jesus enfrentou a cruz. Em Mateus 27, nos versículos 33 a 35, diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Nós temos a certeza de que Jesus Cristo enfrentou a cruz.
E mais, Atos capítulo 4, versículo 12. Abra comigo nesse versículo. Atos capítulo 4, versículo 12. Nós temos a certeza de que só existe salvação em Cristo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe salvação por meio de Cristo Jesus. Essa é uma certeza que a Bíblia, que a palavra de Deus nos dá. E não é Cristo mais o sábado. Não é Cristo mais Nossa Senhora. Não é Cristo e mais qualquer outra coisa. É somente Jesus Cristo. Porque não há salvação em nenhum outro nome. Porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesse mundo recheado de relativismo, onde as pessoas relativizam a verdade, nós podemos ter uma certeza de que só há salvação por meio de Cristo Jesus. E nós temos mais uma certeza. Atos capítulo 1, versículo 11. A certeza de que Jesus Cristo voltará. E diz assim: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o vistes subir. Mas dentre todas essas certezas, uma outra certeza que nós podemos ter, e essa ninguém quer, todo mundo quer evitar, todo mundo quer, se possível, não passar por ela, é a certeza do sofrimento. Nós temos isso nas Escrituras como uma garantia. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar pela dor. Vejam Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Em João, capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus nos diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Algumas igrejas afirmam que o cristão não sente dores e nem fica doente, porque Cristo levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Essa é uma interpretação equivocada de Isaías 53, versículo 4, que seria melhor interpretado se entendessem enfermidade como pecado, aquilo que nos torna enfermos. Cristo levou sobre si os nossos pecados. O fato é que nós não estamos livres do sofrimento, nós não estamos livres da dor, das aflições, porque nós estamos inseridos em um mundo que jaz no maligno, em um mundo que é dominado pelo pecado. Às vezes nós vamos sofrer
por causa dos pecados dos outros, que nos afetam, que nos atingem. Às vezes nós vamos sofrer por causa dos nossos próprios pecados. Vocês se lembram de Davi? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, dia e noite. Davi estava sofrendo, dizendo que a vida era insuportável, por causa dos seus pecados e dos seus pecados não confessados. E às vezes nós vamos sofrer, porque nós vivemos em um mundo que é dominado pelo pecado, em um mundo que chama o mal de bem. O sofrimento produz em nós dois tipos de reação. Ou você se afasta de Deus por não entender os propósitos divinos do sofrimento, ou você corre para Deus e se apega a Deus, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua dependência do Deus que é todo poderoso, do Deus que tem tudo nas palmas de suas mãos, do Deus que não perde o controle de nada. E o apóstolo Paulo reconhece que os sofrimentos, as tribulações, as aflições, elas fazem parte da vida do cristão. Paulo reconhece que o cristão não está imune à dor. Mas o versículo 18, volte a sua Bíblia lá para o capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, versículo 18. Veja o que Paulo diz sobre o sofrimento. Ele diz que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória do porvir. Quando o apóstolo Paulo olha para a sua vida e olha para as circunstâncias ao seu redor, ele diz: isso aqui não pode ser comparado, não chega nem perto da glória que está por vir. O sofrimento que nós enfrentamos aqui neste mundo, nessa terra, não tem nem comparação, não chega nem aos pés da glória que Deus está nos reservando no porvir. E o apóstolo Paulo diz mais, no versículo 19, ele diz que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A criação deseja um momento em que Cristo nos levará remidos para a sua glória. A criação geme, aguardando por este momento, o momento em que nós seremos glorificados, estaremos com Cristo. O momento em que nós estaremos livres da dor, livres do sofrimento, livres das aflições. E não somente isso, não somente a criação espera por esse momento, mas nós também. Vejam o versículo 23. E nós gememos, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. A criação aguarda por este momento, o momento em que nós estaremos para sempre com Cristo. Nós aguardamos por esse momento, nós que fomos salvos, nós que fomos lavados dos nossos pecados, nós aguardamos este momento de redenção e glorificação. E não somente a criação, e não somente nós, mas o próprio Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o que diz o versículo 26. E é por causa disso, porque a criação aguarda esse momento, nós aguardamos esse momento, o Espírito Santo intercede por nós. É por causa disso que o apóstolo Paulo diz no versículo 28, nós sabemos, nós temos uma convicção, nós temos uma certeza, nós temos uma esperança, e esperança aqui
não é dúvida, não é algo que pode ou não acontecer. A palavra esperança aqui, ela vem carregada de absoluta certeza. Nós sabemos que todas as coisas cooperam. Todas as coisas não é uma parte, não é metade, não é um terço. São todas as coisas. E Deus usa todas as coisas para o bem dos seus. Todas as coisas significa que tanto as boas quanto as más, tanto o momento de bonança quanto o momento de escassez, tanto o momento de saúde quanto a falta dela, tudo Deus vai usar para o nosso bem. E o fato de sabermos que Deus está agindo é um motivo de consolação em meio à aflição. Se você está passando por alguma luta, ou quando chegar o momento em que você vai passar por alguma luta, não se esqueça, Deus está agindo para o seu bem. O que não significa agir para o seu bem, não significa que tudo o que acontece na vida do cristão é bom. Não significa que Deus é o autor do mal, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 13. Não significa que nós veremos o bem aqui e agora. É o que Paulo nos ensina, ou melhor, é o que nós aprendemos em Hebreus capítulo 11. O nosso bem não significa que nós podemos dizer para Deus: eu determino, ou eu declaro, e o Senhor me obedece. Isso não é o nosso bem. O que significa? O nosso bem significa que a oração do Espírito Santo será atendida. Os gemidos inexprimíveis do Espírito de Deus intercedendo por nós, pelo momento em que nós seremos glorificados, isso será respondido. Significa que nós sabemos pela fé que no final tudo terá valido a pena. Todas as coisas significa que nada será desperdiçado, nenhuma lágrima, nenhuma provação. O cristão consola-se sabendo que Deus não desperdiça nada para produzir nele a imagem de Cristo. Deus não desperdiça nada, nenhuma situação, para forjar em você, no seu coração, o caráter de Cristo. Para o bem, significa que as lutas, as dificuldades, as tribulações, as aflições, são matérias da escola de Deus, que tem por finalidade forjar homens e mulheres, segundo o caráter de Cristo. Mais uma vez, Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Mês passado,
eu e a Bianca tivemos o privilégio de sermos padrinhos de uns amigos nossos. E nós tivemos um momento de aconselhamento com eles. E eu disse para a noiva: olha, o casamento é uma bênção de Deus, mas vão existir alguns momentos, haverá alguns momentos que será muito difícil. E nesses momentos você vai ter que correr para Cristo. Ele vai ser o seu refúgio. E ela disse assim, a noiva: é como um quebra-cabeça. E às vezes você tem na sua mão uma peça escura, sombria. Mas quando você tem todo o quebra-cabeça montado, você vê que aquela peça escura, sombria, compõe uma linda imagem, uma linda e bela paisagem. Assim é a nossa vida. Haverá momentos em que nós só teremos uma peça do quebra-cabeça, escura, sombria. Mas Deus vai usar essa peça para compor uma bela imagem, uma bela paisagem. E o irmão Siló? O nosso consolo repousa na certeza de que o sofrimento é passageiro. A nossa tribulação é leve e momentânea, mas a felicidade, essa será eterna, diante do nosso Deus, diante do nosso Salvador, do nosso Criador, do nosso Redentor. E em meio a tudo isso, nós podemos ter a certeza de que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá certezas em meio a esse mundo que tenta relativizar verdades. Nós temos a certeza de que o Senhor nos ama, a certeza de que o Senhor Jesus enfrentou a cruz, a certeza de que o Senhor Jesus tem autoridade e poder para perdoar pecados. Nós temos a certeza de que nada pode nos separar do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que em meio ao sofrimento nós temos consolação. Nós temos a consolação de que a ardente expectativa da criação, a nossa ardente expectativa e o clamor do Espírito Santo será atendido. Nós estaremos um dia para sempre na Tua presença, desfrutando da felicidade eterna. Enquanto isso, Senhor, enquanto esse momento não chega, que essa firme esperança fortaleça o nosso coração, para que nós atravessemos a nossa leve e momentânea tribulação. Porque isso nem se compara com a glória do porvir, com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que isso fique gravado no nosso coração. Para a glória do Teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.